Começa em 3 segundos. Informativo PM. Atenção para o top de 3 segundos. Nativa. Vem aí mais um campeão de audiência. Programa Informativo PM. Atenção todas as unidades. Agora. Programa Informativo PM. Fatos e notícias policiais. Agora, na Rádio Nativa FM. Bom dia, ouvintes da Nativa FM. Aqui quem fala é o soldado Gonçalves e nós estamos em mais uma manhã do Informativo PM. Juntamente comigo estão o soldado Lúcio. Bom dia, amigos da Nativa FM. Sou o soldado Lúcio e estarei aqui nesta manhã junto com vocês. E também junto conosco tem o Sargento Sátiro, que estará fazendo seu último programa, porque é o último dia, a última semana dele na cidade. Bom dia, ouvintes da Nativa FM. Aqui quem fala é o Sargento Sátiro. Como o soldado Lúcio acabou de dizer, é a nossa última semana de trabalho. Na próxima terça-feira estaremos assinando os documentos para a aposentadoria. Mas gostaríamos de estar aqui mais uma vez para desejar a todos que Deus abençoe a todos os moradores da cidade e também estejam sempre ouvindo os informativos PMs daqui da Rádio Nativa. Bom, ouvintes, neste programa nós iremos analisar as ocorrências acontecidas no período de 24 de agosto de 2015 até o dia 31 de agosto de 2015. Nesse período, foram realizadas 26 operações policiais. Foram abordados 9 indivíduos suspeitos nesta semana e registrados 8 boletins de ocorrência. Vamos agora ao resumo das principais ocorrências. Confira as principais ocorrências policiais da semana. No dia 24 de agosto, na segunda-feira retrasada, durante o patrulhamento, foi dada a ordem de parada ao condutor RLM da bicicleta Honda CG Titan de cor cinza. Ao ser solicitados documentos de porte obrigatório, o condutor nos relatou não possuir CNH nem PPD e não portava o CRLV da motocicleta. Ao ser consultado no Sistema Integrado de Segurança Pública, foi verificado que a motocicleta se encontra com o ano exercício 2015, sendo assim liberada para o condutor PMF, que é habilitado na devida categoria. Você está ouvindo o programa Informativo PM. No dia 25 de agosto, foi realizada na cidade de Dionísio a Operação Desmanche. Esta operação visa inibir o tráfico de peças de veículos provenientes, muitas vezes, de furtos, e também foram dadas orientações para os proprietários das oficinas de motos. Houve também uma apreensão de um veículo. No dia 25 de agosto, mesmo dia, a Polícia Militar acionada pelo senhor WNR, onde este por telefone relatou que a mãe do seu filho havia pegado na escola municipal Dr. Gomes Lima, sem a sua devida autorização. Diante do exposto, este pediu que o militar que estava no plantão SOF, o senhor Sargento Sátiro, esse que vos fala, interceptar o veículo, a fim de evitar que a genitora do menor saísse da cidade sem que resolvesse a situação. Foi realizada a interceptação do veículo, sendo realizado contato com a senhora ASS, mãe do menor, juntamente com a senhora MJ e o menor, filho do casal. Alguns minutos após compareceu o solicitante, o senhor WNR, este alegando que o menor está com ele desde a data de 30 de junho de 2015, sendo que este foi trazido por um táxi da cidade de Betim, não sendo acompanhado por responsáveis legais.
Perguntado à senhora ASS o motivo da criança ter vindo sozinha, esta respondeu que estava com pneumonia e por este motivo ela não acompanhou o taxista. Contudo, a ASS o motivo da criança ter vindo sozinha, que respondeu que estava com pneumonia e por este motivo ela não acompanhou o taxista. Contudo, o taxista, segundo ambos, é conhecido da família, do WNR. O senhor WNR relata que o motivo que ele não quer permitir que o filho permaneça com a mãe, e em função de uma mensagem que o mesmo recebeu pelo Facebook da irmã de ASS, onde na mensagem dizia que era para ele ligar urgente no número dela, dizendo que era sobre o filho dele, do casal. E os dizeres eram: é sobre o seu filho, nós estamos muito preocupados com ele. O nome de perfil da rede social é de DG. Segundo o WNR, essa mensagem com a diretoria da escola, essa mensagem originada da irmã de ASS, que fizeram ele tomar tal atitude. Em contato com a diretora da Escola Municipal, Dr. Gomes Lima, essa relatou que liberou o menor mediante a apresentação de documento da mãe, e em defesa ela relatou que há uma instrução da Superintendência Regional de Ensino de Nova Era que relata que os genitores eles têm a obrigação de entregá-lo assim que haja a devida identificação. Perguntado ao Conselho Tutelar da cidade de Dionísio, eles relataram que de forma foram procurados pelo WNR e que este relatou que a ASS entrou na escola e, sem a devida autorização, solicitou a transferência da criança e estava o levando embora. E em data pretérita, procurou o conselho relatando que a ASS pediu para buscar o filho, pois a mesma estava doente. Relatou que o infante não tem vontade de morar mais com a mãe. As conselheiras conversaram com o menor, onde estas vieram a perceber, pelas respostas do menor, que ele não queria mais voltar a morar com a senhora ASS. A conselheira de plantão nessa circunstância, a conselheira de plantão nesse dia era a senhora VASO. As partes não chegaram de acordo com a criança, iria permanecer seguindo assim para a deposição do mês do Prata. Já na delegacia, o presente delegado delegou que o conselheiro tutelar decidiria com quem a criança iria ficar. Se baseando nos fatos, as conselheiras decidiram momentaneamente deixar que a criança permanecesse com o pai, até que haja decisão de órgão superior. É isso aí, ouvintes. A respeito dessa ocorrência, gostaríamos de dizer que foi uma ocorrência que vocês perceberam, foi uma ocorrência grande, um tanto quanto complexa, que às vezes a polícia militar, ela não tem esse, às vezes não, sempre ela não vai ter esse poder de decidir com quem a criança vai ficar. Muito menos teve a pessoa indicada para isso, não foi o delegado, apesar que nós temos que levar a presença dele. Agora, o que muitos podem perceber que a decisão fica, neste caso, pelo Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar, a função dele é essa, é acompanhar, é ficar com a guarda momentânea, às vezes que nenhum dos dois podem ficar, nem o pai, nem a mãe, é procurar onde deixar as crianças. Nesse caso, as conselheiras tutelar optaram deixar com o pai, pois aqui tem a avó perto, a criança já estava devidamente matriculada, estava aparentemente saudável. Então a gente tem que prezar primeiro pela saúde psicológica, mental e física da criança. Então, dessa forma, não é a gente querer pensar assim, o Conselho Tutelar não pode decidir
por mim, não pode decidir para onde meu filho vai ficar e outras coisas. Mas o Conselho Tutelar, ele preza sempre o bem-estar da criança. E neste caso, o bem-estar da criança foi ficar com o pai. Então nós gostaríamos também que muitos pais que estiverem nessas situações, pais separados, que antes de pensarem nas brigas, pensarem em discussões, pense primeiro nos filhos. O que os filhos vão passar, também o bem-estar, se é viável eu estar levando meu filho para morar comigo, se o local onde eu moro é seguro, se a pessoa com quem eu estou é de confiança, porque muitas vezes a gente pode achar, muitas mães têm medo dos futuros cônjuges, futuros namorados, mas a gente tem de olhar também que os pais têm medo também de, hoje em dia, que está um mundo muito mudado, que também algumas mães, como a gente já viu aí na televisão, um caso que teve aqui, que teve no Brasil, mais precisamente no Rio Grande do Sul, um caso que a mãe fez magia negra com o menor que era enteado. Na verdade, é crime de ódio, verdade, por causa de ciúmes. Então vamos pensar muito bem, não estou falando que é o caso dessa família, vamos pensar primeiramente com quem nos envolvemos e depois se é conveniente ou não a gente permanecer com a guarda do filho da gente. E nessas situações, a gente tem que prezar primeiro o bem-estar da criança, não pensar naquela vingança com o ex-marido, com a ex-mulher. Nós temos que pensar que a criança tem o direito, mesmo direito, de viver uma vida digna que você teve a oportunidade de ter. E se você não teve uma oportunidade de ter uma vida digna, você tem a oportunidade hoje de dar uma vida digna para o seu filho. Não estou falando para esse casal em si, mas estou falando para todos vocês que estiverem nesse tipo de situação. O filho tem que ser respeitado, priorizado em todas as circunstâncias. Você está ouvindo o programa Informativo PM. A próxima ocorrência aconteceu no dia 25 de agosto. Compareceu na unidade de polícia militar a vítima ECA, nos relatando que após ter tido o fim do relacionamento de namoro com o autor LS, o mesmo vem fazendo ameaças contra a vítima, não aceitando que a vítima arrume outro namorado e que, segundo o relato da vítima, Segundo o relato da vítima, o autor jogou o carro para cima dela com o intuito de intimidá-la. Foi realizado o rastreamento do autor, não obtendo êxito. No dia 26 de agosto, a Polícia Militar foi acionada pela testemunha LG, que relatou ter visto um corpo na casa ao lado da sua, reconhecendo a vítima como OJR, e que a havia visto com 2 indivíduos no dia anterior no local. Foi confirmado que a vítima se tratava de OJR, sendo acionado o médico de plantão Dr. Farias, que constatou o óbito e relatou que a vítima apresentava uma lesão profunda de 10 centímetros na região da face, trauma crânioencefálico com exposição de massa, lesão profunda cervical posterior direita, lesão de defesa no pulso esquerdo, além de outras escoriações. O local foi isolado e a perícia acionada. Comparecendo no local a equipe de homicídios da Polícia Civil, acompanhada do perito Welton Lopes, narrou que provavelmente a vítima entrou em luta corporal com o autor, baseado no estado do local e na localização das lesões. Foram encontrados pelos peritos uma foice ensanguentada debaixo de uma cama, provavelmente utilizada pelo autor, um facão ainda embanhado e documentos que comprovaram a identificação da vítima. A perícia informou também que, pelo estado do corpo, o homicídio ocorrera entre 23 horas e 6 horas da manhã. O IML recolheu o corpo para a cidade de João Molevade pela funerária Real Pax. Segundo testemunhas, OJR morava no local há aproximadamente 8 meses. Aparentemente, não possuía familiares próximos na cidade, não possuía emprego fixo e fazia uso constante de bebidas alcoólicas, sendo visto embriagado às 15 horas do dia anterior com 2 indivíduos. O principal suspeito é VM,
indivíduo conhecido da vítima e das testemunhas, que, segundo os relatos, dormiu na casa de OJR na noite anterior e foi visto no dia 27/8, às 7h10 da manhã, na porta da residência da vítima. Ao realizar o último isolamento, foi encontrado também um telefone da marca LG preto do Alcim, o qual foi confirmado ser do suspeito. Foi realizado o rastreamento do suspeito, deslocando assim uma guarnição para a casa do mesmo. Ao chegar no local, em primeiro contato, a mãe do suspeito, a senhora MGM, disse que ele estava na horta capinando, sendo que esta o chamou. Não obtendo resposta, foi realizada uma busca na residência diante da autorização da proprietária, sendo encontrada também no terreno uma bicicleta, a qual possuía algumas marcas de sangue. Segundo a dona MGM, seu filho que estava usando, sendo esses apreendidos, uma vez que as marcas correspondiam com a pegada deixada na cena do crime. Foi encontrado o documento de identificação do suspeito, sendo apreendido da mesma forma. Diante das informações e evidências, deslocaram-se para o local todo o efetivo policial, um total de 14 policiais e 4 viaturas, que ficaram envolvidos, a fim de fazer uma busca na mata próxima da casa do suspeito, contudo sem êxito, sendo que o local permaneceu uma guarnição PM, a qual ficara de campana no intuito de esperar o suspeito voltar para sua residência. A polícia militar permaneceu no rastreamento até efetuar a prisão do suspeito. Bom, ouvintes, nós acreditamos que esta ocorrência, a mais intensa ocorrência acontecida nesta última semana, foi de conhecimento de muitos dos senhores durante o seu desenvolvimento. É muito incomum esse tipo de ocorrência aqui no nosso município. Nós sabemos, homicídio já há algum tempo que não há uma ocorrência desse nível, dessa repercussão em nosso município. E é uma ocorrência que demanda muito trabalho de investigação por parte das unidades de segurança pública envolvidas, de forma que um homicídio já consumado, em que se encontra o corpo da vítima, no entanto não se encontra o autor, necessita de várias técnicas e estratégias para que se possa ser encontrado o responsável e devidamente penalizado. A vítima talvez era conhecido de muitos de vocês, e no local da ocorrência nós tomamos conhecimento de que a fatalidade ocorreu por meio de uma pessoa que era conhecido dele e que estava passando a noite em sua casa. Os dois possivelmente haviam ingerido bebidas alcoólicas e entraram em atrito. Ainda não se sabe qual o motivo, mas certamente o uso excessivo de álcool e desentendimentos pessoais podem ter gerado este conflito, além do fato de que os dois estarem na mesma residência e terem passado a noite na mesma residência facilitou muito a ocorrência dessa fatalidade. Uma coisa que nós gostaríamos de frisar com vocês é que o que nos ajudou bastante para solucionar esse caso, encontrar o responsável e efetuar a prisão legal dele, foi a questão do apoio da própria comunidade. A Polícia Militar, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, trabalham muito com informação. Nós temos que usar a força em muitas vezes, em muitos casos. Nós trabalhamos com a prevenção, de forma que nós queremos evitar crimes que ocorram, evitar crimes antes que ele... De forma que nós queremos impedir os crimes antes que eles ocorram. Mas além disso tudo, além da prevenção, além da ostensividade por meio das fardas, por meio das viaturas, além do uso da força quando necessário para resguardar
a integridade física e a vida de outras pessoas ou dos policiais envolvidos, nós trabalhamos essencialmente com informação. Então, para conseguir atingir este objetivo, efetuar a prisão desse suspeito, nós necessitamos do apoio tanto da população quanto dos próprios envolvidos na ocorrência. Então nós gostaríamos de agradecer as pessoas que se empenharam em vigiar, em olhar, se atentar para o fato de que o autor poderia estar próximo, as pessoas que ligaram para o 190, nos passaram informações sobre a localização do autor, sobre as características do autor. Querendo ou não, em muitos casos, a Polícia Militar necessita do apoio da população para solucionar casos mais graves. Nós conseguimos, conforme informamos vocês por meio da leitura do boletim de ocorrência, conseguimos efetuar a prisão do autor. Haviam muitos indícios que posteriormente serão transformados em provas contra este autor, como o celular do mesmo que estava no local do crime, como o celular mesmo que estava no bolso de uma calça no local do crime, a pegada que era compatível com o calçado que foi encontrado na casa do autor, e como o fato do próprio desaparecimento do autor durante 3 dias após o acontecimento do fato. Então, infelizmente, um homicídio consumado já é um indício de que houve uma falha por parte do sistema de segurança pública, pois a nossa intenção é que o homicídio ele chegue no máximo a ser tentado. Na verdade, a nossa intenção é que ele nem ocorra. Mas se for um homicídio no máximo a ser tentado, significa que nós conseguimos inibir o acontecimento dessa fatalidade, resguardar a vida daquele cidadão e efetuar a prisão do autor. No entanto, um homicídio já consumado significa que, em parte, nós não conseguimos concretizar o que nós pretendíamos, que é manter a segurança de vocês, mas a partir desse ponto em que não se dá para voltar atrás no resguardo da vida daquela pessoa, o nosso objetivo é encontrar o responsável para que ele seja penalmente punido, que ele seja responsabilizado pelo que ele fez. Isso é o conceito da justiça. Isso é o que todos nós queremos. Nós visualizamos em muitas cidades por aí o fato de crimes, de fatalidades, de atrocidades que as pessoas cometem e às vezes não são punidos por isso. E é óbvio que toda a população ela quer que a justiça seja feita. Mas, no entanto, uma coisa que nós queremos atentar também é que nós temos visto em nosso país muitos casos de pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Isso não é a justiça, isso é vingança. A Polícia Militar, o governo, todas as forças de segurança do país, da nação, a lei, ela não quer que seja feita vingança, não quer a violência, ela quer que seja feita a justiça. Então esse autor ele será devidamente penalizado com os indícios, com as provas, com os testemunhos que nós temos contra ele, de forma que ele irá cumprir a pena devida por homicídio, que pode chegar até 30 anos, dependendo da averiguação do juiz, da sentença do juiz, e ele será devidamente penalizado, cumprindo a sua pena, provavelmente em regime fechado. No entanto, o que muitas pessoas fazem de a justiça com as próprias mãos é de, às vezes, amarrar o autor em um poste, como nós vimos no caso de Santa Catarina, de agredir a pessoa, de, às vezes, tirar a própria vida da pessoa, o que, infelizmente, irá tornar essas pessoas a mesma coisa que o criminoso. Irá tornar essas pessoas assassinos, homicidas. Então, nós gostaríamos de frisar para isso. Principalmente, novamente, eu friso, nós trabalhamos com informação. Então, se vocês querem, se tem um caso desse, e vocês, obviamente que a população de bem tem sede de justiça, assim como nós temos, entrem em contato conosco, cada vez mais, liguem para o 190, venham no quartel, conversem conosco, nós estamos aqui para atendê-los, nós estamos aqui para servi-los. Então nós queremos que vocês entrem em contato com a gente o máximo possível, assim como nós também pretendemos entrar em contato com vocês, por meio, por exemplo, aqui do programa, para informá-los sobre o que está acontecendo na nossa cidade. Então nós agradecemos pela informação que vocês nos passaram. Nós temos a satisfação de dizer que, apesar
de não termos impedido esse fato de acontecer, de ter impedido que o senhor OJR tenha perdido a sua vida, mas apesar disso, nós temos a satisfação de dizer que a justiça foi feita. O autor foi devidamente preso, será devidamente penalizado e frisamos que foi com a ajuda da população. Então, todo aquele que quiser ver a justiça sendo feita, todo aquele que necessitar de ser atendido, entre em contato conosco, ligue no 190, ligue no número do plantão, que é 9651-0190, ligue no número do quartel fixo também, que é 3858-1211, que nós estaremos prontos, dentro da nossa capacidade, para atendê-los. Repetindo os números, o plantão 9658-0190, 9651-0190, o número do quartel 3858-1211 e pelo 190, que é o número já conhecido da maioria da população. Agora será lido pelo Sargento Sátiro como foi realizada a prisão do autor. Bom, moradores de Dionísio, em continuidade ao rastreamento ao crime de homicídio, recebemos a ligação de um indivíduo relatando que VMD, o autor, suspeito de ser o autor de homicídio ocorrido na data de 26 de 8 de 2015, iria se entregar à Polícia Militar. Deslocamos até a residência do suspeito. Ele foi perguntado sobre o que ocorreu no dia dos fatos. Ele disse que não se lembrava de nada, pois estava bêbado. Efetuamos então a prisão de VMD em flagrante delito e ainda em rastreamento localizamos a testemunha JAT, que estava em companhia de VMD e da vítima de homicídio no dia dos fatos, que nos disse ter saído do local por volta das 15 horas. Conduzimos o autor até a presença do delegado de plantão na cidade de São Domingos do Prata para o esclarecimento dos fatos, perguntado sobre o corte em sua face. O autor disse que caiu de bicicleta, negando atendimento médico em contato com a testemunha do homicídio, DG. Ela nos entregou uma bermuda suja de sangue, de número 44, alegando que seria do autor, e que esta bermuda estava do lado de fora da janela onde morava a vítima, e que, segundo o DG, o autor estava usando a bermuda no dia anterior ao crime. É isso aí, amigos ouvintes. Agradecemos também a ajuda da Polícia Civil, que compareceu em massa aqui para ajudar a Polícia Militar a resolver esse crime, para ajudar a gente localizar o autor e identificar o autor. Agradecemos também a população, a todos que ligaram, dando pistas de onde poderia estar o autor. Agradecemos também a essa pessoa que ligou, falou que ele estava em casa, que ele queria se entregar. E também agradecemos a todos os militares que se empenharam nesses 3 dias. Os militares chegaram a trabalhar 18 horas acima do seu horário, 18 horas além do previsto. Então, isso em 3 dias, que vamos e venhamos é muito. Foi em 3 dias, foram-se trabalhados 5 dias. Então, agradecemos a todos que se empenharam nisso. Pedimos desculpas, na verdade, para a população, como o soldado Gonçalves disse, a gente não ter inibido antes, a gente não ter também recebido, a gente não recebeu denúncias que poderia estar havendo um indício de uma briga. Parece também que nem os vizinhos mesmo ouviram, mas pedimos também que ano passado teve um homicídio na cidade e o motivo foi o mesmo. Aguardente, excesso de aguardente. Ou seja, vamos pensar um pouquinho se a gente pode estar fazendo isso com as nossas vidas. Se não vai ser de uma forma que isso prejudica a sua saúde, você pode estar vindo perder sua vida muito lentamente, mas pode ser também num caso desse, numa briga, você não ter como se defender ou brigar por causa do excesso de bebida alcoólica. Vamos pensar um pouquinho em valorizar um pouquinho mais nossas vidas, não deixando perder por
por simples fatos, uma simples discussão. Até agora a gente não sabe o motivo que causou essa briga entre o suspeito e a vítima. Contudo, a gente pode ter uma certeza que foi por motivo fútil. Você está ouvindo o programa Informativo PM. No dia 28 de agosto, a Polícia Militar foi procurada pela vítima, que narrou que na parte da noite foi até um culto na Igreja Católica desta cidade. Ao retornar para a sua residência, percebeu que haviam lhe furtado 2 botijões de gás e diversos alimentos que estavam em sua geladeira. Segundo os relatos de transeuntes que estavam perto do local, um menor contumaz de prática de furtos, conhecido por LRS, foi visto próximo à sua residência pouco antes dos fatos. Nada mais foi dito pela vítima. No dia 31 de agosto, foi acionada a Polícia Militar pela senhora VCQ, nos relatando que na data do dia 30 de agosto, dia anterior, foram furtados 2 botijões de gás no sítio em que ela trabalha e que um dos autores seria seu filho, o menor RMQS. Diante do fato, fomos atrás do autor, RMQS, que assumiu a autoria do crime juntamente com o menor LRS. Perguntado onde estavam os 2 botijões de gás, o autor RMQS nos relatou que teria vendido para o comerciante GMB. Fomos até o comércio do irmão do suspeito, o qual relatou que GMB estava no Hospital São Sebastião, onde se encontra internado devido a problemas de saúde. A Polícia Militar se deslocou até o hospital e, perguntado sobre o fato, GMB disse que na data de 30 de agosto, o menor RMQS ofereceu 2 botijões de gás pelo valor de R$100, alegando que sua mãe estaria vendendo. Segundo o senhor GMB, ele comprou os 2 botijões de gás e guardou em seu depósito, sendo entregue para estes militares pela sua filha. Após os autores já apreendidos no interior do quartel, LRS passou a ameaçar o militar soldado Lúcio, dizendo que de hoje ele não passa, sendo advertidos várias vezes pelos militares e seu pai, que acompanhava a ocorrência quanto à sua conduta. No momento em que o menor LRS era advertido pelo pai, ele veio a ameaçar o próprio pai de morte, onde seu pai lhe desferiu um tapa no rosto, sendo separado pelos militares. Diante do fato, foi dada voz de prisão por lesão corporal, uma vez que o nariz do menor veio a sangrar. O menor LRS não quis atendimento médico, devido à agressão sofrida pelo seu pai. A ocorrência foi devidamente acompanhada pelos conselheiros tutelares da cidade. Não foi conduzido o Sr. GMB pelo fato dele estar internado no hospital da cidade, conforme relatório médico. O menor RMQS está com marcas pelo corpo, segundo ele, causadas pela mãe em data pretérita. Perguntada a senhora VCQ se era verdade, essa relatou que havia se defendido do menor, que estava muito alterado em casa e a agredindo. VCQ mostrou aos presentes marcas causadas pelo menor. Os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de João Molevade. Bem, amigos da Nativa FM, mais um furto acontecido na nossa cidade. Mas, novamente, agradecemos as pessoas que ligam para a Polícia Militar, que repassam para a gente pistas de como pode estar acontecendo, de como aconteceu, de qual carro foi visto. E a Polícia Militar, assim que ela ficou sabendo, a gente ficou sabendo por volta de 1h30, 14 horas, e às 15 horas, 15h30, nós já estávamos com os devidos autores, na verdade os devidos suspeitos, dentro do quartel, os 2 menores, e também com o produto de furto, que eram os 2 botijões. A gente gostaria também de ressaltar que alguns pais estão assim tentando, de certa maneira, salvar os filhos, tirarem os filhos da criminalidade, mas alguns tendem, como a gente
foi obrigado a ouvir no quartel ontem. Vou continuar fazendo porque as coisas nunca dá nada pra mim. A frase que todo mundo já tá cansado de ouvir, que eles gostam de usar, que ele vai preso e vai voltar hoje. Como ele disse, na verdade, ele não, infelizmente, ele não tá falando isso da boca pra fora. Essa mente criminosa deles hoje em dia, ela tende pra saber essa parte da lei. Que no Brasil hoje, temos leis sim, temos medidas socioeducativas sim, mas elas realmente, infelizmente, elas acabam não podendo ser cumpridas, porque esses menores não tem onde colocar tanto menor infrator, a droga está excedente no meio dessas crianças, né? Dessas crianças, desses jovens, e hoje em dia eles usam um termo, vida louca, né? Eles querem ter essa vida louca, mas como a gente já está cansado de ver, eu geralmente, né, sou de uma cidade maior, eu tô acostumado a ver muitos vidas loucas de 16, 17, 15 anos frequentarem um local da cidade que os pais não gostariam, né? O cemitério público, porque essas pessoas que mexem com droga, geralmente elas têm a vida ceifada pelas próprias pessoas a quais elas estão comprando esses ilícitos. Então vamos pensar um pouquinho, você que estiver ouvindo, você menor que estiver ouvindo, porque eu sei que tem menores também, infratores que acompanham para saber o que a gente vai falar aqui. Você que estiver ouvindo, pense e repense o que você está fazendo com sua vida, para onde você está levando sua vida, o que você quer com sua vida. Tem muitos menores que estão se tornando reincidentes e a gente está tentando sim dar uma sensação maior de segurança. Vocês não conseguem perceber, né? Mas então, como você talvez pode estar ouvindo, vocês furtam um dia, nós recuperamos no outro. E assim vai ser, porque a população está acordada. A população não vai deixar que as coisas aconteçam aqui na cidade de Dionísio. A população vai denunciar, a polícia vai correr atrás e nós vamos diminuir, sim, essa criminalidade. Agora, sobre essa questão de ameaçar um policial no quartel, ameaçar o pai, a pessoa tem de, às vezes, também repensar, falar. Às vezes a gente não sabe se está sob efeito de alguma substância psicoativa. Mas esse tipo de coisa não amedronta, não vai fazer que você não seja abordado, não vai fazer que você não seja preso. Desculpem, né? Não vai fazer que o menor seja apreendido. Então pense bem, mesmo adulto, quando ameaça o policial militar, a gente que quer trabalhar, a gente que quer transformar a cidade num local melhor, pode ter certeza, nós não vamos abaixar a cabeça, nós não vamos nos amedrontar diante de tais ameaças. Então, pedimos a você da população, continue sim denunciando, estaremos sempre atendendo vocês. E você que quer ameaçar, parabéns para você que teve coragem de falar. Agora, intimidar, fazer com que a gente deixe você ter a sua vida criminosa livre, você pode ter certeza, você não vai conseguir nada com isso. A única coisa que você vai conseguir com sua criminalidade é uma ficha extensa, um juiz decretar, às vezes, a sua apreensão para um local apropriado para menores. E quando você fizer 18, como já aconteceu há poucos dias aqui, infelizmente você não vai ter nem lugar para ficar em Dionísio, porque todos já sabem das práticas criminosas que se estendem, você não vai conseguir emprego na cidade, você vai ser obrigado a sair da cidade por você mesmo, pelos atos que você fez. Então pense, repense, e a Polícia Militar vai estar sempre pronta para atender você, cidadão de bem. Então continue ligando para a Polícia Militar e fazendo as denúncias. Nós estamos aqui prestando o melhor serviço possível para nós, mas como o soldado Lúcio disse, nós precisamos de denúncias. E eu quero avisar os pais que estão tendo seus filhos aí encaminhados para o mundo do crime, que a Bíblia diz que se o pai não educar o filho no caminho que ele deve andar, ele vai ter um problema com isso. E hoje em dia isso é muito normal, crianças de acima de 10 anos, 11 anos, indo para a marginalidade por causa das drogas. E com certeza o pai é o responsável, o pai e a mãe. Se o filho não tem um dos dois, o pai sozinho ele é pai e mãe, ou a mãe sozinha ele é mãe e pai também, é responsabilidade sua educar seus filhos no caminho certo, no caminho correto, no caminho de Deus, no caminho da honestidade, pela lei dos homens e pela lei de Deus. E se você não conseguir isso, é responsabilidade sua
tudo que vai acontecer com o seu filho, porque o pai é responsável pelo seu filho. E até os 18 anos. A partir dos 18 anos, você já pode ter a liberdade de colocar ele para fora se for necessário. Se o filho não tiver o caminho dele traçado na honestidade, se o pai não quiser ele dentro de casa, ele não é obrigado. A lei lhe faculta esse direito, que o pai é obrigado a ter o filho dentro de casa somente até os 18 anos. Maior de idade, o pai não tem obrigação com o filho. Você pode, inclusive, até mesmo num caso de necessidade, estar buscando uma entidade para fazer um tratamento com ele, desde que ele queira, ele não pode ser obrigado. Mas queremos ressaltar aqui que o pai, a mãe, a família, de uma forma geral, os irmãos mais velhos, que têm os filhos assim mais novos encaminhados para o mundo do crime, vocês todos têm responsabilidade, têm obrigação de estar fazendo o melhor de vocês para que essa criança, esse jovem, esse adolescente saia dessa vida. E nós temos a certeza que o melhor caminho é a casa de Deus, porque ali sim Deus vai tratar com ele e vai ensinar para ele o que ele deve fazer e para o caminho que ele deve andar. E se você quer ter o seu filho restaurado do mundo das drogas, do crime, leve ele para a igreja. A igreja é o melhor lugar para a restauração das vidas de todas as pessoas. Temos visto isso ao longo de nossa carreira policial, que está se encerrando agora. Na próxima semana estaremos, já na companhia, assinando os documentos para a nossa aposentadoria. Mas deixamos essa mensagem: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que até quando ele cresça não se desvie dele, como está escrito na Bíblia. E o pai e a mãe, não leve o seu filho para o caminho da raiva, da ira, do ódio, do mal, porque com certeza você que vai pagar o preço depois também, porque Deus, ele é amor, ele é bondoso, mas ele é justiça também, e ele vai cobrar, porque com certeza está tudo sendo registrado lá no céu, e na hora certa ele vai cobrar. E que vocês tenham a consciência de que ele cobra e cobra forte. Ele não é um Deus que deixa você ficar à vontade e fazendo as suas coisas segundo a sua vontade para depois não ter consequência nenhuma. Você vai colher aquilo que você está plantando, segundo o que você plantou, você vai colher. Então tenham certeza disso. População de Dionísio, busquem a Deus. Que Deus é a melhor proteção que nós podemos ter. Que você possa ter essa proteção para que ninguém entre na sua casa, não furte os seus bens, que você com tanta luta, com tanto trabalho, conseguiu juntar durante a vida. E principalmente a sua vida. Que você não venha ter a sua vida ceifada por um bandido. Tendo uma proteção superior, tenho certeza, Deus vai te dar a proteção necessária para que você seja poupado desse momento terrível. Igual nós temos visto aqui acontecendo. Essa vida que foi ceifada aqui, do ano passado também, poderia ter sido evitado se estivesse andando no caminho certo, longe dos vícios, longe da droga, longe do álcool, que foi o álcool que gerou todas essas mortes aqui. 2 mortes no período em que eu cheguei aqui em Dionísio. Estou presenciando, estou terminando agora a minha carreira, mas com tristeza no coração, por ter essas vidas ceifadas pelo mal e pelo nosso adversário, que quer realmente ceifar vidas. Mas se você buscar a Deus, se você tiver um compromisso com Deus, que é o compromisso que faz a diferença, eu tenho certeza que esse crime vai ser erradicado dessa cidade. Mas precisamos ter este compromisso da parte de todos com esse Deus que tem proteção poderosa e milagrosa para nos dar. Essa é a nossa mensagem que deixamos para a cidade de Dionísio nesse último dia de rádio nativa, em que temos a participação aqui para despedirmos da cidade, e desejando a todos que vocês sejam muito felizes, sejam cheios da proteção, da graça de Deus, que vocês realizem seus sonhos, mas sempre de acordo com a vontade de Deus, porque os sonhos realizados longe da vontade de Deus, ele com certeza não surtirá o efeito necessário para nós no futuro. Então que vocês repensem as suas vidas daqui para frente, através dessa mensagem que nós agradecemos a toda a população que nos recebeu de braços abertos
e também agradecemos a toda a população pelas informações. Continue assim, denunciando tudo que vocês veem. Liguem para o 190, para os telefones que aqui foram passados nessa manhã, porque com certeza nossos colegas que estão ficando estarão sempre diuturnamente preocupados com a segurança dessa cidade e não vão deixar de investigar nenhum tipo de crime, que os bandidos não venham ter essa falsa impressão de que eles estão livres, que estão tranquilos aqui. Não estão, que nós não vamos cruzar nossos braços enquanto a cidade não estiver totalmente segura, em nome de Jesus. Agora vamos para as dicas da Polícia Militar. Antes, nós gostaríamos de dar os pesares para o nosso amigo Geraldo Campidelli, para os seus filhos, da perda da Liliane Campidelli. Então, a Polícia Militar ela está consternada com esse fato e gostaríamos de estar aqui publicamente dando os pesares para a família e pedir que eles tenham calma, que Deus conforte os corações e que e dizer que na vida da gente nós temos algumas perdas, sim. A gente às vezes perde prematuramente as pessoas na vida da gente, mas que a gente gostaria de ter aquele sentimento, aquela força a mais para a gente dar. Então o que a gente pode transmitir aqui agora é o nosso carinho para a família, carinho para o nosso amigo Geraldo Campidelli e pedir que todos orem para a Liliane, para que ela tenha um bom lugar na eternidade do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, amados irmãos em Cristo Jesus e também moradores de Dionísio, nós estamos muito tristes com essa perda da esposa do nosso irmão Campidelli, né? Já tivemos ali hoje de manhã, fizemos o cortejo fúnebre e estivemos na casa dele também, desejando a ele as condolências e também a nossa indignação e tristeza, porque também sabemos que todos nós temos a hora de partirmos dessa vida. O que é importante frisar e importante também nós repensarmos é se nós estamos prontos para essa partida. Porque também sabemos que se não estivermos prontos, temos um lugar terrível para morar na eternidade. Agora, se estivermos prontos, temos um lugar maravilhoso, perfeito para morarmos. E é isso que é importante. Eu tenho certeza que a Liliane estava pronta. E ela está agora ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá no céu, né? Só esperando o dia do juízo, o dia do julgamento, que é o que todos nós desejamos também. Estarmos prontos para essa partida, pois é a partida mais importante, né? E também não é definitiva. Nós estamos somente passando de uma fase para outra. Eu lembrei a ele que há 8 meses atrás, vai fazer 9 meses, perdi minha mãe, que foi um momento terrível para mim também. Mas já estamos dando continuidade à vida, seguindo o caminho do bem, o caminho da honestidade, o caminho da obediência a Deus, para que nós também possamos, no tempo certo do Senhor Jesus, estarmos indo encontrar com ela lá no céu, que é o que todos nós vamos fazer daqui para frente, né? Estarmos tentando procurar fazer o melhor para Deus, para que na hora de nossa partida Ele tenha misericórdia de nossas vidas e nos conduza até as mansões celestiais, para com Ele morarmos por toda a eternidade. Então, se você agora fizer uma meditação e chegar à conclusão de que não está pronto para a morte, eu sei o caminho que está escrito lá em Romanos 10, versículos 9 e 10. E deixa aí para a meditação de toda a população, que leiam essa passagem bíblica, para que vocês tenham certeza de que esse é o caminho. E se vocês cumprirem essa vontade de Deus ali descrito nessa passagem bíblica, Ele garante para você a vida eterna, para você morar com Ele por toda a eternidade. Porque nós não sabemos a hora. A nossa irmã Liliane, que partiu e foi enterrada hoje, nós
eu não sei exatamente a idade dela, mas me parece que ela está se aproximando aos 40 anos. Então ela partiu muito nova. Porque todos os dias morrem crianças, morrem jovens, morrem velhos, morrem pessoas de meia idade, pessoas jovens também como ela. Então, nós não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui. Então que vocês repensem e se preparem para a eternidade. Porque ela pode chegar agora, neste momento, em que falo aqui com vocês, pode chegar daqui uma hora, daqui um dia, daqui um ano, ou pode chegar daqui a 10 anos, 50 anos, quem sabe. Mas é importante que você se prepare a partir de hoje. Porque vai que a hora sua é amanhã. Vai que a hora sua é daqui a uma hora. Você não sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Então que vocês se preparem para esse dia. Porque a hora vai chegar. E espero que toda a população de Dionísio esteja preparada para ir morar no céu. É a nossa mensagem aí para familiares, nosso irmão Campidelli, que ele tenha a força necessária para superar este momento difícil, assim como toda a sua família, os parentes da Liliane também possam ter o conforto do Espírito Santo, porque ele é o Consolador, e ele vai trazer o consolo, o conforto e a superação que eles vão precisar neste momento. E da nossa parte, nós estaremos em oração pela família, para que eles possam passar por essa fase, esse momento difícil, e dar a volta por cima e dar continuidade à vida. Porque temos familiares, mais familiares que dependem de nós, dependem da nossa oração, e não somente familiares, mas eu digo inclusive até para o nosso inimigo, aqueles que estão fazendo mal hoje aqui na terra, fazendo tudo que não presta e não agrada ao Senhor, roubando, traficando, usando drogas, fazendo o que não deve. Que mesmo assim, Deus te ama e Ele quer te salvar. Basta que você use o seu livre-arbítrio para dar um lugar no seu coração para Ele. E Ele vai fazer uma grande obra e vai te tirar da vida do crime, vai te dar uma vida próspera e abençoada, milagrosamente. É o que nós pedimos a Deus para toda a população, inclusive para os marginais, que estão fazendo aquilo que não deve, sendo transgressores das leis de Deus e dos homens. Mudem seus conceitos, mudem suas atitudes, passam a buscar o sustento para suas vidas, o dinheiro que vocês precisam para dar uma vida boa para si mesmos, de forma honesta, de forma a trabalhar com o suor do seu rosto, como a Bíblia fala, que o homem tem que ganhar o dinheiro dele, o pão dele de cada dia, com o suor do seu próprio rosto, de forma honesta, não de forma desonesta, não de forma errada, não de forma criminosa. É essa mensagem que nós deixamos para todos os nossos irmãos e também para a população de Dionísio, nesse último programa em que desejamos a todos felicidades e paz e tranquilidade para levarem suas vidas conforme a sua vontade, mas principalmente conforme a vontade de Deus. É o que nós desejamos para todos os moradores de Dionísio, seus distritos e nossos colegas de trabalho, a qual talvez tenham acesso a essa programação da Rádio Nativa, a qual é um meio de comunicação maravilhoso que temos à disposição. E nós pedimos à população que continuem ouvindo e dando a sua atenção e a sua participação aqui na Rádio Nativa, para que nós possamos ter uma população ativa e participante dessa programação, porque é isso que faz ela permanecer em atividade. Assim agradecemos a todos e tenham um bom dia, uma boa semana, um bom ano e uma vida abençoada diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, ouvintes, vamos agora para as dicas da semana. Nós sabemos que tem aí um feriado vindo na segunda-feira, feriado em que celebraremos a nossa independência, e gostaríamos de passar para vocês algumas dicas que são essenciais para tanto quem irá viajar neste fim de semana, quanto quem irá ficar aqui em nosso município. Se você for viajar, a sua casa estará muito mais segura se você trancar as portas, janelas e portões, solicitar ao vizinho que recolha as correspondências e acionar a polícia militar quando observar a presença de pessoas suspeitas,
e não deixar visíveis ferramentas, escadas e outros objetos que possam facilitar a entrada de pessoas. Seu veículo estará muito mais protegido se você estacionar em locais iluminados e movimentados. Mantenha os vidros fechados, as portas travadas e o alarme sempre acionado. Não dê carona a desconhecidos, isso pode pôr em risco a sua segurança. Não deixe objetos de valor visíveis em seu interior. Você estará mais seguro se evitar brigas e confusões, se dirigir com segurança, respeitando a sinalização, as autoridades policiais e os outros motoristas, se usar sempre cinto de segurança. Use sempre e os outros motoristas. Use sempre o cinto de segurança, pois ele é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Nunca dirija após ingerir bebidas alcoólicas. Lembre-se que álcool e direção não combinam. Você estará pondo em risco a sua vida e a de sua família. Porte sempre os documentos obrigatórios do veículo e do motorista. E nunca utilize celular com o veículo em movimento. Se for extrema urgência, pare o veículo em um acostamento e atenda a ligação. Bom, ouvintes, essas foram as dicas da semana. Lembre-se que o cidadão informado é cidadão seguro. Nós temos o intuito de orientar a comunidade, apresentando este conjunto de medidas, e divulgue essas orientações para seus familiares, seus conhecidos, e contribua para a sua segurança e de toda a comunidade. Bom, ouvintes, nós agradecemos a presença de vocês aqui neste programa hoje. Desejamos a todos uma ótima semana. Lembre-se das dicas que nós passamos, prudência de todos neste feriado. Tomem cuidado com a estrada, tomem cuidado com o uso excessivo de bebidas alcoólicas, evitem usar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Evitem confusões, brigas em bares. Vamos ter um bom feriado em que todos possam descansar e celebrar sem demais conflitos. Agradecemos a presença de vocês. Uma ótima semana, um ótimo fim de semana e um ótimo feriado. Lembre-se que sempre pode entrar em contato conosco pelos telefones que foram passados da polícia, pelos telefones passados da Polícia Militar. E não deixe de curtir a página, não deixe de curtir a fanpage da Nativa no Facebook, que é facebook.com/nativa98fm, e nem de acessar o portal da Nativa, que é www.nativa98fm.com.br. Aguardamos vocês. Conte conosco sempre que precisar e até o próximo programa. Você acabou de ouvir programa Informativo PM.